Mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos dar início, né, a mais uma live, mais uma palestra no nosso ciclo de palestras Psicologia da Vida. E hoje, para quem ainda não me conhece, né, nós estamos aqui já há algum tempinho, hoje é o nosso 23º, se eu não me engano, 23º encontro. Então, as nossas palestras vêm acontecendo desde o primeiro semestre, né, de 2020, desde quando nós nos estávamos, né, nesse momento, nessa pandemia, nos vimos meio que literalmente tomados por essa pandemia, e hoje vai estar aqui com a gente, atendendo a pedidos, mais uma vez, a nossa recordista, na verdade, de lives aqui no nosso Psicologia Convida, a professora Sandra Salomão. A professora Sandra Salomão, do nosso departamento, que, gente, aceitou mais esse convite, né? Ela ventilou a possibilidade de falar sobre esse tema na última live. Imediatamente a gente teve inúmeros pedidos, né, para que o tema fosse realmente apresentado, né, que a palestrante falasse sobre o assunto. Então, hoje, a professora Sandra Salomão, atendendo a esses pedidos, vai estar aqui falando da síndrome da caverna, né? Qual normal você quer para a sua vida agora? Então, professora Sandra, sinta-se, eu acho que não preciso nem mais pedir para que falar, sinta-se à vontade, porque eu acho que esse momento aqui, esse espaço, você já está bem à vontade, né? Você já conhece, já sabe como funciona. Então, a professora Sandra vai ter em torno de 40, 45 minutos. Depois a gente abre para o bate-papo, né? Depois a gente abre para perguntas, vocês podem usar o chat. Professora Sandra, eu acho que agora é com você. E muito obrigada mais uma vez, Sandra, por aceitar atender aos pedidos que foram feitos. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. E uma experiência que eu tenho, Luciana, é que às vezes as pessoas pedem, faz isso, faz aquilo, e quando você faz, chega na hora, não vem ninguém. Mas vem outras pessoas, né? Que às vezes tem essa coisa assim, na empolgação na hora. Então, gente, na outra live eu fiz uma menção a essa ideia que eu estava tendo do mito da caverna. Foi uma palavra que me veio, né? Eu chamei de síndrome da caverna, porque nas minhas sessões com meus clientes, sessões terapêuticas, e também, vamos dizer assim, no contato com meus amigos, na roda de amigos, eu vivi durante essa quarentena uma situação que eu me considero bem privilegiada, que é o fato de que eu moro num condomínio e a gente ficou assim, um pouco assim numa bolha, no início todo mundo com medo, estou vendo até uma amiga minha vizinha está aqui prestigiando. No início todo mundo com muito medo, depois a gente foi desenvolvendo, né, uma capacidade de, vou chamar de ajustamento criativo, de ir organizando atividades com cuidado, com máscara, com distanciamento social, mas aí a gente tinha assim, um certo convívio. Mas eu fui escutando principalmente, a partir daí, escutando principalmente por parte dos clientes e de alguns grupos de colegas psicólogos com quem nós fizemos duas atividades, né? Eram dois grupos que começamos como uma ajuda nossa, profissional, um espaço, isso aconteceu muito, né? Muitos grupos, principalmente de psicologia, eu imagino que aqui não sejam só psicólogos, mas muitas pessoas se juntaram, o grupo de WhatsApp, o nosso era um encontro por Zoom, e trocando experiências profissionais, experiências pessoais, né, com essa coisa que todo mundo viveu, ou perder alguém próximo, ou alguém que é próximo perder alguém, ter pessoas hospitalizadas sem poder ter contato, o falecimento de pessoas, ou sem poder se deslocar, ou assim, com medo, né, do risco da própria vida. Isso a gente tem falado bastante. Então,
esses grupos, né, todos, mais os clientes, da mesma maneira que a gente compartilhou as mesmas experiências do início da pandemia, o efeito, né, do acelerador, que eu tenho falado bastante, quer dizer, aquele início que foi um susto, foi uma coisa muito repentina, com as características de quando você tem qualquer tipo de situação na sua vida que é repentina e que você tem, então, que organizar, as pessoas precisam, então, organizar os seus sistemas de apoio interno e externo. E, bom, passado um tempo, sempre com aquele medo do desconhecido, como é que vai ser no futuro, a gente chega a esse outro momento em que começa-se a ter de novo outra grande dúvida. Então, retomar a ideia do que eu comecei a escutar muito, mas principalmente de clientes e colegas de profissão. Como é que vai ser agora? Né? Para quem é psicólogo, por exemplo, começou atendimento online, e aí, a gente vai voltar? Tem cliente que não quer voltar para o presencial, já escutei várias pessoas falando, não querem voltar porque gasta tempo. Uma amiga minha falou, eu não vou, eu faço terapia na Tijuca, ela mora em Ipanema, eu faço terapia na Tijuca, pega um trânsito danado, eu vou querer continuar online. Eu tenho clientes que todo dia me perguntam, Sandra, quando é que você vai voltar para o presencial? Estou sentindo falta do presencial. Então, assim, tem o medo, né, os vários medos e as expectativas, alguma coisa se reconstrói, e desde o início eu fiz parte, né, daquele grupo, e quando se começou a falar todo mundo no mesmo barco, do grupo que falou, está todo mundo na mesma tempestade, no mesmo oceano, mas os barcos são diferentes. E eu penso que agora também, porque atingiu a todos nós, mesmo quem teve que ficar trabalhando, mesmo quem não tinha sabonete para lavar a mão, se der tempo até acho interessante a gente falar sobre isso, mas a verdade é que essa saída tem o retorno ao mesmo, não ao mesmo, mas a algo muito parecido, que é a vulnerabilidade. São dois palavrões para os seres humanos, né? A gente busca essa normalidade ou essa estabilidade, a gente busca estabilidade emocionalmente, a gente busca estabilidade materialmente. Mesmo quem vive em condições muito precárias acaba fazendo um ajustamento criativo, que eu vou colocar aqui, por um lado, é muito ruim, por outro, pode ser muito positivo, no sentido, pode nos dar algum subsídio, porque depois das epidemias e depois das grandes catástrofes, é sabido que a humanidade, não porque é boazinha, mas por questões da própria sobrevivência, promoveu melhorias, né? Esgoto foram feitos, não porque os monarcas eram seres caridosos que ficaram tocados pelo que a peste fez, o que as condições sanitárias faziam em termos de extermínio, mas porque a sociedade ia acabar se não se fizesse alguma coisa. Oi, Ronan, boa tarde. Se a gente não fizesse algo para, em termos de sociedade ou comunidade ou humanidade, dar sustentabilidade, equilíbrio, segurança, estabilidade. Então, nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, caiu na moda esse termo novo normal, para o qual eu imediatamente desenvolvi uma grande implicância, que parecia alguma coisa assim um pouco ditatorial. Agora a gente vai viver um novo normal, né? Aí se criou esse novo normal. Não é que seja uma inverdade o novo normal, mas então vamos trabalhar um pouquinho sobre a ideia do que é normal. O que é normal? Normal é um critério estatístico,
normal é aquilo que é usual, normal é aquilo que é um hábito, né? A curva, toda vez que eu ouço falar em normal, eu me lembro das minhas aulas de estatística, da professora colocando lá o normal, né? Graziele colocou aqui, é como se a vida não fosse voltar a ser como antes, e isso é sufocante. Então, na verdade, assim, eu vou organizar a nossa live aqui da seguinte maneira. Eu vou ler o Mito da Caverna, que foi de onde eu tirei essa inspiração para chamar de Síndrome da Caverna. Vou ler aqui o que eu puxei de significado, o que eu pesquisei significado sobre o que é normal no dicionário, eu gosto muito de fazer isso, vários colegas o fazem. E aí, então, eu vou falar sobre os nossos legados, as nossas heranças e o que nós temos de resiliência ou de não resiliência, o que a gente aprendeu e aprende com as nossas famílias e comunidades. Vou botar tudo no mesmo caldeirão e vamos ver o que sai dessa live. Tá? Outra ideia importante é que eu gosto sempre de fazer lives interativas. Como eu sou gestalt terapeuta, eu gosto sempre de propor um pequeno experimento. E o pequeno experimento que eu vou propor hoje é exatamente vocês procurarem, pelo menos, começarem uma resposta. Qual é o normal que você quer para a sua vida agora? Tá? Então, eu vou ler o Síndrome da Caverna, vou passar 2 vídeos pequenos do Porta dos Fundos, se a minha destreza aqui conseguia. Então, vamos lá. O que o mito da caverna traz para nós? Sócrates fala para Glauco imaginar a existência de uma caverna onde os prisioneiros vivessem desde a infância. De jeito que, obviamente, eles iam pensar que o mundo era aquilo. Amarradas em uma parede, eles podem avistar somente as sombras que são projetadas na parede situada à frente. Então, estão voltados para uma parede. As sombras são ocasionadas por uma fogueira, em cima de um tapume situado na parte traseira da parede em que os homens estão presos. De jeito que, desde criança, eles estão de costas para a fogueira. As sombras são ocasionadas por uma fogueira, já li. Homens passam ante a fogueira, fazem gestos, passam objetos, formando sombras, que, de maneira distorcida, são todo o conhecimento que os prisioneiros tinham do mundo. Só um parênteses, gente, eu busquei uma visão sintetizada, tá? Tem uma outra construção, por que as pessoas ficavam passando, enfim. Mas aquela parede da caverna, aquelas sombras e o eco dos sons, aquelas sombras, desculpem, e o eco dos sons que as pessoas de cima produziam, era o mundo restrito dos prisioneiros. Repentinamente, um dos prisioneiros foi liberto. Isso sempre acontece. A história é repleta de rupturas, né? A gente agora, por exemplo, está tendo uma oportunidade de rupturas. O mais interessante é que o Covid, que é assustador porque é invisível, já matou menos, parece, que a febre espanhola, né? Então, é interessante, mas causou está causando um impacto global. Tudo bem que a gente tem subnotificação. Deixa eu continuar falando. Então, repentinamente, um dos prisioneiros foi liberto. Andando pela caverna, ele percebe que havia pessoas e uma fogueira projetando as sombras que ele julgava ser a totalidade do mundo. Ao sair da caverna, ele tem um susto ao deparar-se com o mundo exterior. A luz solar ofusca sua visão e ele sente-se desamparado, desconfortável e deslocado. É um pouco o que eu sinto quando eu estou andando por aí, tá, gente? Apesar de eu conhecer aquele mundo, em poucos meses, é esquisito, é estranho. Bom, aos poucos, sua visão acostuma-se com a luz e ele começa a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existe fora da caverna. Ele percebe que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade, na verdade, são cópias imperfeitas de uma pequena parcela da realidade.
ele percebe que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade, na verdade, são cópias imperfeitas de uma pequena parcela da realidade. O prisioneiro liberto poderia fazer duas coisas, e é aí que vai aprofundando aqui a nossa live, tá? Ele poderia fazer duas coisas: retornar para a caverna, libertar seus companheiros ou viver sua liberdade. Uma possível consequência da primeira possibilidade seria os ataques que sofreria de seus companheiros, que o julgariam como louco, mas poderia ser uma atitude necessária, por ser a coisa mais justa a se fazer. Bom, aqui tem considerações sobre o mito da caverna, e Platão está dispondo hierarquicamente os graus de conhecimento com essa metáfora, e falando que existe um modo de conhecer, de saber, que é mais adequado para se pensar em um governante capaz de fazer política com sabedoria e justiça. Eu não vou entrar por aí, não nessa live, já deixo aí o convite para a próxima, mas eu acho interessante que por que eu fiquei pensando, por que eu me lembrei desse mito, dessa alegoria, que eu li há 40 anos atrás, talvez 42, para ser mais preciso. Foi quando eu entrei na faculdade, na disciplina de filosofia, e que o professor nos apresentou esse mito da caverna, que me lembro que, na época, me deixou muito provocada. Por alguma razão, que naquele momento eu não entendia ainda, 21 anos, meio assustada em estudar filosofia, mas esse mito me provocou, porque eu acho que essa escolha, o que a gente vai fazer, eu não acho que foi uma oportunidade para todo mundo. A gente escutou muito falar, o mundo vai sair melhor. Eu fiquei pensando, vai sair a mesma coisa ou pior, porque a gente viu o que aconteceu, corrupção, roubo. Mas, para muitas pessoas, de fato, é uma oportunidade de saída da caverna. Tem gente que continua lá amarrada, né? Vamos dizer assim, na zona do conforto, o mundo é isso, as coisas são assim. Mas, para outras, esse momento que a gente está vivendo, que cada um vai fazer a partir de muitas experiências que viveram, experiências familiares, de famílias que muito afastadas e ficaram juntos, de pessoas, o Brasil está falando, tem sido um tempo de reflexão, para muitas pessoas tem, de pessoas que tiveram que ficar separadas das famílias, de ter que fazer novos arranjos, novas configurações, novas configurações de trabalho. Ai, foi bom, que bom. Ai, eu estou podendo cozinhar, fazer minha comida. Eu só tive uma amiga que emagreceu. Todo mundo engordou. Eu, inclusive. Tudo tem dois lados, né, gente? Essa coisa de fazer a comidinha também ser a cozinha. Conheço a cozinha da minha mãe. Eu, como dona de casa, sou ótima psicóloga. Então, o que eu sei de receitas são as receitas da minha mãe, tudo calórica. Eu comecei a cozinhar aquilo que era do meu passado afetivo, nutricional. Até depois comecei a fazer uma saladinha. Mas voltando aqui para a nossa live. Então, as pessoas foram, né, fazendo, criando oportunidades, mas e agora? O que é esse estado interno que a gente está passando, que a gente está vivendo, que todos estão vivendo, de novas incertezas? Da mesma maneira que teve o primeiro momento, o que eu penso, que eu vi, que deixou as pessoas mais afetadas, era mesmo o medo do futuro e aquela sensação de ter tido coisas tiradas, né? Trabalho tirado, segurança tirado. Sábado agora eu estava assistindo um programa na TV italiana e achei duas coisas muito interessantes para a nossa live. Uma era o fenômeno da negação, um movimento que está acontecendo na Europa, principalmente na Alemanha, mas em vários países. São pessoas que não querem usar máscaras, que acham que as máscaras fazem mal para as crianças, que isso é uma questão
que é interesse das empresas farmacêuticas, etc., etc., e tinha lá um conflito entre as pessoas que usavam máscara, os mascarados e os não mascarados. Isso já traz uma metáfora incrível. E a outra era a indústria do casamento, porque virou moda as pessoas com poder aquisitivo maior casarem na Itália. Me fugiu agora o nome, na Toscânia. Casarem na Toscânia. E o casamento é uma indústria, então ele estava falando, né? Lá os vendedores de vinho, vinho caríssimo, Brunello, né? Tem empresas, tem vinícolas que produzem só para casamento, então o florista, o cara que aluga a mesa, o músico, o motorista da van, quem aluga a toalha, o florista, o tudo, né? Então, é uma indústria. Peguei aquele exemplo que eu estava pensando na live, que nós temos aqui, eu vou andando pelas ruas, uma quantidade de lojas enormes fechadas, né? E sempre me vem uma pergunta que é: nós vamos usar a nossa criatividade? Como nós vamos sair e como nós vamos fazer, assim, que normal você quer fazer do indivíduo, as universidades, as famílias, a comunidade, ao país, a gente vai do pequenininho ao muito grande, né? Que normal a gente vai produzir para nós nesse momento? Porque há uma responsabilidade da gente com a gente mesmo, né? Deixa eu ler sobre o normal antes de eu continuar. Normal é um adjetivo de 2 gêneros. Achei ótimo isso. De acordo com a norma, com a regra comum. Comum é com um, quer dizer, aquilo que eu faço com o outro, né? Que ocorre naturalmente ou de maneira habitual, natural, que segue um modelo normal ou padrão, que se comporta ou age de uma maneira considerada aceitável e adequada. Na verdade, então, quando a gente fala de um novo normal, a gente fala do quê? Qual vai ser o novo modelo? Qual vai ser o novo padrão? Mas também se fala de singularidade. Muito do que está embutido no novo normal é de que novas concepções ou novas saídas sejam buscadas. Um conceito que eu tenho um apreço muito grande é um conceito gestáltico, da Gestalt terapia, que é o ajustamento criativo. O ajustamento criativo é a profunda capacidade que nós temos de nos colocarmos de acordo com o mundo. O ajustamento criativo não significa uma acomodação, significa uma criação, significa uma capacidade de ajustamento ao contexto. É uma faca de 2 gumes? É, porque a gente pode se ajustar dentro dessa normatividade, nesse normal, ou a gente pode se ajustar através do criativo. É interessante que o conceito é muito interessante, é paradoxal. Ajustamento e criativo. Mas, para mim, assim, a grande questão que eu pensei para trazer, para a gente pensar sobre qual é o normal que a gente quer para a sua vida agora, é que nós, indivíduos, somos capazes de fazer um ato que não é um ato isolado. Todo ato nosso ele é histórico, ele vem da história da humanidade, ele vem, né, da história das nossas famílias. Então, quem que nós somos em termos de força? Quais são as nossas áreas de força e vulnerabilidade? O quanto que
É interessante isso, porque as nossas vulnerabilidades, todo mundo sabe disso, podem se tornar a nossa força. Nós somos um país com um índice de pobreza imenso, de carência imensa, e as pessoas sobrevivem em condições crônicas muito difíceis. Então, é interessante essa força que a gente tem nessa vulnerabilidade tão grande. Por outro lado, assim, por que eu trouxe a questão de que o ato é individual, mas a orquestração é familiar? Todos nós temos histórias, né, de força ou de vulnerabilidade, de recursos ou de fragilidades, que está relacionada à história da nossa família. Como é que a nossa família lidou com perdas repentinas? Qual é a história da nossa família de cuidado com pessoas com doença? Como a nossa família lidou com uma catástrofe? Como as nossas famílias lidaram quando aconteceram acidentes, perdas econômicas? Isso é um convite, né? A você pensarem. Qual é a herança que a gente tem no nosso país? Quais são os nossos recursos e as nossas vulnerabilidades emocionais, internas, familiares e de comunidade? Eu faço parte de uma comunidade que eu estou aqui falando agora, que é a PUC, que essa pandemia, por exemplo, ela me proporcionou uma experiência de conexão muito maior que talvez a maior parte dos anos, não é que eu não tivesse conexão, tinha, mas a instituição apoiou o que pediu, a gente conversou, as pessoas contribuíam. Então, assim, é interessante, né? Como é que, de fato, a necessidade provocou, às vezes, nossas capacidades de lidar com dor, peso e dor são mais fortes de lidar com nossa. Deixa eu ver aqui o que coloca. Eu vou ler no final, tá? A gente compartilha. Então, eu fiquei com vontade de aprofundar um pouco mais nessa questão assim do papel da nossa família, da nossa sociedade, de uma maneira bem ampla, até na cidade do Rio de Janeiro. Eu estou me perguntando, gente, vai ser uma unidade ou vai continuar tudo no mesmo? Né? Eu sou de uma família de imigrantes. Há 2 gerações atrás, da parte paterna, os meus avós vieram do Líbano e da Síria, se conheceram aqui no Brasil, as famílias. Né? As famílias vieram do Líbano e da Síria, meu avô e minha avó nasceram lá, vieram crianças e se conheceram aqui. Eles vieram fugidos da guerra. Os meus avós maternos eram migrantes brasileiros. O meu avô fugindo da seca e a minha avó, bisavó, não sei do que elas estavam fugindo, não. Estavam só migrando, porque era mineiro, e mineiro adora passear, né? Então, os mineiros só migram para poder progredir, enfim. Então, a gente tem essa história, não é uma história minha só, né? Exceto os índios, a maior parte da população brasileira não nasceu aqui. E esses povos todos vieram para cá em busca de sobrevivência. Eu estou trazendo isso porque a gente tem recursos muito fortes dentro dessas famílias todas. Então, nesse novo normal, é quase que uma provocação que eu vou fazer agora, nesse novo normal, a gente vai procurar os recursos da nossa família e lidar com vulnerabilidades. O que o novo normal traz? Eu vou sair do novo normal. O que o seu normal, quer dizer, qual é o normal que você quer para você, qual é o normal que você quer fazer com essa oportunidade agora, né?
os nossos grupos, para o mundo que a gente vive, enfim. Deixa eu ver que horas são, para ver se eu abro para vocês. Está quase na hora que eu pensei em abrir, mas antes disso, eu vou colocar para vocês um outro, mas vamos direto para esse, vamos lá. A gente não sai para o restaurante, né? Trouxe álcool gel? Tá aqui, ó. Sabonete. Sabonete. Ué, pra que sabonete, Marcos? Tem sabonete no banheiro do restaurante. Vazar sabonete no banheiro do restaurante, todo mundo passa a mão cheio de vírus. Tem que levar de casa. Já falei isso pra você, Bruna. Só acho que eu trouxe uma reserva aqui, qualquer coisa você usa. Tá bom, obrigada. Tá aqui no Waze pra gente ver qual é o endereço. Não, larga o celular. Pega o celular do Corona, não pega no seu, não. O celular do Corona? É o celular do Corona. Bruna, lembra que tinha um celular do bandido? É a mesma coisa, só que agora é do Corona. Porque quando o Corona vier, a gente tá aqui naquela janela. Quando o Corona tá lá, a gente tá bem, tá feliz. Entendeu? Protegido, que é importante. Mas só tem esse celular mesmo, tá bom? Tá neurótico, Marcos. Dá um beijo. Que isso? Beijo só depois da vacina agora. Pelo amor de Deus, Bruna. Meu Deus, eu não tenho Corona, não, Como Marcos. é que você sabe? Você fez exame do elevador até aqui? Não fez? Que não tem ninguém ali fazendo exame. Pega ali no porta-luva a foto que eu tenho do Mandetta enrolada no romano, por favor. É sério, Marcos. Pega logo, Bruna. Porra, o cara pegou corona lá no iniciozinho, avisou que ia dar merda, defende o SUS. Você já viu esse colete do SUS? É a coisa mais linda do mundo. É bonitinho, mas que romano. Porque é bom pra garganta, Bruna. Caramba, tu nem parece que é cantora. Esfrega na garganta que melhora. Vamos acreditar mais na ciência, Bruna. Depois a gente flamba no pinho-sol e taca a minâncora pra infectar tudo, fica tudo tranquilo. Ô, Marcos, se eu não te perder pro Corona, vai ser pro pneu, né? Me perdeu o quê? Tá doido? Eu já tô me garantindo em tudo já aqui, ó. Pra você ter uma noção, ó. Eu tenho 2 Aedes aegypti fêmea aqui dentro. Vamos combater doença com doença. Que nem na matemática, menos com menos. A gente vai fazer o Corona pegar dentro. Aí quando a gente tiver com as plaquetas baixas, ele fica dentro de casa e a gente sai protegido na rua. Vamos ficar em casa, Marcos? Vamos? A gente pede coisa ali. Não precisa também pra tanto, não. É só a gente usar a máscara e tá tudo certo. Bom, né? Porque eu já tô com a minha aqui, já coloquei. Melhor a gente ficar em casa mesmo. Eu gosto muito do Porto dos Fundos. Eu tinha selecionado 2, né? Um que foi quando começou a pandemia, que eles começaram a fazer atendimento de psicólogo. Era um cliente fazendo atendimento com um psicólogo online. E depois eu achei esse também ótimo. Eu acho que ele traz, eu selecionei esse, porque ele traz muitos aspectos que é assim, como é que a gente vai sair agora? Isso é uma discussão, usa máscara, não usa máscara, põe... Né? Eu toco aqui com eu tenho saudade da minha vizinha de porta. Gente, essas coisas, assim, não tem como isso não estar embaralhando a cabeça da gente. Então, o que eu quero no novo normal é o quê? Eu quero me proteger. Essa minha pergunta ela é muito extensa, eu sei, é uma pergunta difícil. Porque ela envolve muitos aspectos, aspectos emocionais, sociais, né? Políticos, mas a minha vizinha, eu morro de saudade dela. Aí, mas eu toco, ela fala, espera que eu vou pegar minha máscara, eu também pego a máscara. E aí eu fico tentando convencê-la a vir aqui no meu aniversário. No meu aniversário eu saí com um grupo de pessoas corajosas, né? Botei 4 em cada lugar, lá na mesa, tudo organizado, etc. Um monte de gente não foi. Gente, eu fiquei contando 14 dias. 14 dias para ver se eu tinha provocado uma nova onda de coronavírus no Rio de Janeiro. Que até imaginando, psicóloga faz jantar com 20 amigos, estão todos na UTI, torcendo, todo mundo de máscara, álcool, enfim. É isso, né? Vamos ficar em casa mesmo? Então, agora está aqui aberto a todo mundo, e a pergunta que eu quero que vocês respondam para a gente bater aqui um papo é: qual é o normal que você quer para a sua vida agora? Eu vou ler, antes de abrir para todo mundo, Quarto de Jack. Foi um dos filmes que eu pensei em debater. Boa tarde para todo mundo, deu boa tarde. Graziele, é como se a vida não fosse voltar a ser como antes. E isso é sufocante. Me fez lembrar o filme O Quarto de Jack. É verdade, Carla, tem sido um tempo de reflexão. A palestra sendo gravada... Edson. Às vezes, as nossas capacidades de lidar com perdas e dores são mais fortes do que lidar com as nossas vitórias.
Claro, estamos aqui. Então, gente, agora eu vou pedir para todo mundo parar um pouco e pensar que normal você quer para a sua vida agora, sempre lembrando que o nosso ato é individual, mas que a gente não escolhe nada, não controla. Quer dizer, a gente escolhe pouco, escolhe nada é exagero. A gente escolhe pouco, controla pouco, porque uma grande parte daquela pessoa que nós somos está relacionada às nossas histórias familiares, às nossas comunidades, mas a gente tem assim, a individuação, né? Essa possibilidade do indivíduo fazer um pouquinho diferente. Então, para quem veio aí provocar essa live, não vale dizer que veio por minha causa. O que esse tema, por que esse título provocou você a ponto de você organizar um tempo da sua vida hoje para estar aqui? O que essa frase... Não pode dizer... Eu sei porque tem muita gente aqui que é aluno, né? Mas eu quero que você, o amigo, eu quero que vocês realmente vejam assim, além de mim, o que esse título provocou? E vamos trocar. Vamos refletir. Antes de vocês falarem, a outra provocação, que é uma boa provocação, é o que você aprendeu com a pandemia, com essa experiência. E a terceira provocação é o que você aprendeu com as suas famílias, o que vocês aprenderam com as suas famílias, que vocês podem usar nesse momento de criação, de reconfiguração. A gente sempre aprende alguma coisa com as nossas famílias para lidar com momentos de crise. O normal que quero agora na minha vida é dar valor. Pode escrever no chat, falar. O normal que eu quero agora na minha vida é dar valor apenas e somente ao que realmente faz diferença na minha vida, mas no sentido de crescimento pessoal e emocional. Graziele pediu para eu repetir. Clarice, o que seria o novo normal? Essa foi minha questão inicial. É o que aprendi com a família, o que você aprendeu com a sua família, o que você aprendeu nesse tempo. Eu implico com o novo normal, né? Vamos botar no chat, que o microfone está bloqueado. O normal que eu gostaria de viver agora seria eu saber lidar com o invisível, mais visível que já vi. O difícil de lidar com o invisível, né, Kátia, é que ele sai do controle. Como é que a gente vai lidar com algo que a gente não vê? Só que a gente sabe, tem um texto muito interessante do Merleau-Ponty, né, que é o visível e o invisível. Na verdade, a gente trabalha muito com o invisível, a gente só não se dá conta. O que o Covid trouxe é uma experiência que a gente já tem na nossa vida. Afastar-se do mimimi do cotidiano, das coisas que podemos deixar de lado porque são pequenas. Eu me incomodo muito com a máscara, não pelo fato de usar em si, mas ver todos presos como uma focinheira. Eu sorrio para as pessoas, elas não veem. Tirar foto de máscara, as pessoas falam, estou rindo, viu? O Edson, não sei se o Edson está aqui presente, você acha que poderia liberar o microfone? Mesmo que estava bloqueado, porque a Sandra falou, né? Se a gente quisesse falar. Mas vou aproveitar para falar, então. Eu estava digitando. Você falou sobre as nossas famílias, né? E a minha família tem uma questão que a gente não tem o hábito do contato físico. Minha família pouco abraça, pouco beija, e esse comportamento nessa situação veio a calhar. Porque nós já estávamos adaptados a fazer outras formas de contato, né? Então, assim, foi interessante perceber que na minha família não teve tanta mudança nesse aspecto, mas para o exterior, né, para o externo, foi muito complicado. Dessa questão da expressão facial
está bloqueada com metade, né, com a máscara, como que você se comunica com as outras pessoas, como que você se comunica pelo gesto, pelo corpo, e você não se dá conta. E aí, só quando isso é retirado. Mas aí eu me liguei nessa adaptação da minha família, conforme você foi falando. Um monte de gente não se dava conta da importância que tinha contato físico. A Tereza, Diário de Ana Frank, é um livro, né, Tereza? A Tereza escreveu: quando você achar que seu confinamento está difícil, leia o Diário de Ana Frank e você vai ver a situação é molezinha. Eu acho que muito da angústia que muitos de nós vivemos é que não é que a gente não tivesse consciência, é que nem como eu falei na live do luto, a gente não fica falando de morte o tempo inteiro. Mas quando a morte está muito perto, não tem como você não pensar nela, não falar nela. Do mesmo jeito, assim, a gente sabe que tem um monte de gente que já viveu e vive e que tem condições bem difíceis, mas quando todo mundo começa a ter essas condições mais difíceis, aí você fica mais em contato, né? Fica mais aware. Não é que você não tivesse consciência, mas é uma coisa um pouco desensibilizada pelo dia a dia, ainda pensando que normal é hábito, né? A gente tem hábitos de não olhar muito para aquilo que dói. Só que não olhar para a dor, não fazer contato com a dor, é não viver, né? Você não tem qualidade de vida, não tem qualidade de vida nem imerso totalmente na dor, nem refratário à dor. Gazete está dizendo: Tereza, eu amo esse livro, mas ainda acho a nossa situação bem dolorosa e triste. Quem mais quer participar, gente? Qual é o novo que é para você? Essa é uma boa pergunta. Se vocês puderem escrever alguma coisa assim, ou qual é o normal que você quer para o outro, né? Meu normal é dar valor a cada dia na minha família, ficamos mais próximos, nos ajustamos em fazer ligações de grupo, riso. Hoje me sinto anormal em não usar a máscara. Tem essa questão, né, da responsabilidade com o outro, ficou tão claro, né? Quando uma pessoa não se cuida, a noção de grupo, né? Quando uma pessoa não se cuida, ela expõe não só a si mesma, mas expõe ao outro também. Gente, se vocês não colocarem mais nada, eu vou dar a live por terminada, que essa é a parte interativa. Queria perguntar, medo de pegar o vírus em si. O meu medo é falta de proximidade dos outros. Eu sou uma pessoa do contato, do abraço. Limite, né, Graziele, que todos nós temos. Esse é um limite que chamou a atenção dos muitos limites que a gente tem, porque foi um limite coletivo. Ele é um limite globalizado, compartilhado. Mas a gente tem limites o tempo inteiro. Talvez o que esse vírus, acho que pode ter trazido muito, é mais ciência de muita coisa. Eu acho que foi interessante, é interessante, porque vou ter que falar de novo, porque não tem como não falar nisso, né, gente? O Covid trouxe a questão do tempo e da morte. A Andrea queria que o novo normal, as pessoas tivessem mais empatia. Isso foi uma das coisas que mais me deixou triste nessa pandemia. A Adriana sente saudade. Teve muito mais empatia, porque é uma questão que acontece quando a gente tem essas crises, né? Tem muita solidariedade. O grande problema quando a crise passa é que é cair na anestesia, você esquecer os ganhos que você teve, ou que pode ter. Então, se eu for juntar tudo que a gente está falando aqui agora, empatia, contato, abraço,
proximidade. Acho que quando... Uma pergunta aqui. Queria perguntar a você como você tem visto que as crianças estão nesse momento de começarem a sair, os medos e a ansiedade delas. Olha, o que eu tenho visto é que as crianças estão tendo muita vontade de sair e encontrar os amigos. Das crianças que eu tenho visto, não tenho visto crianças diferentes disso, não. Elas têm noção, alguém tem algum depoimento de criança que está... A gente não sabe, né? A gente não sabe quais são as consequências para as crianças disso que está acontecendo. Acho que, primeiro, essa quebra da nossa agenda programada nos desinstalou e nos fez rever como estávamos vivendo. O novo normal despertou uma maior atenção ao que acontece ao nosso redor e a olhar com um novo olhar. Esse novo normal trouxe medo do futuro, nova onda do vírus. Gente, estamos fechando aqui, já são 17h56. Espero ter trazido aí um pouco, compartilhei com vocês um pouco da minha reflexão. E, enfim. Luciana, fecha aí o encontro, Landeira também. Assim, só, Sandra, entrou mais um comentário aqui, até da própria Graziele, dizendo que os sobrinhos, né, falando dos sobrinhos dela, dizem que vão beijar até o chão quando puderem sair. E a Anaísa Costa também está colocando que o uso de máscara me fez ter uma nova percepção. Podemos perceber que as pessoas sorriem, demonstram raiva, admiração, tudo com os olhos. É interessante também esse comentário da Anaísa. E também agora estão surgindo aqui, estão colocando os comentários de agradecimento. Obrigada, Sandra, Heloísa agradecendo, enfim. Eu acho que realmente agora a gente já pode encerrar. Landeira, você gostaria de falar alguma coisa? Quero agradecer a Sandra. A Sandra é a nossa musa do Psicologia com Vida, né? Ela está fechando a sua trilogia, né? Ela, de fato, tem uma capacidade de sintetizar tudo isso que está acontecendo com a gente. Não é à toa que ela é uma clínica excelente, né? Tem sempre trazido coisas importantes. Não tem a menor dúvida que você é uma pessoa que tem essa visão panorâmica do que está acontecendo, não só na nossa sociedade, como no mundo, né? São questões assim... Na verdade, eu sempre parto da minha experiência, né? O que eu estou trazendo para você é aquilo que eu estou vivendo, né? Estou com os 2 netos isolados na praia, está sendo muito bom para todos. Assim, se a gente puder... Eu acho que essas lives são uma oportunidade da gente estar conversando, estar falando, estar ampliando, né? Isso. Mas obrigada aí pelas palavras. E compartilhar ideias, né? Eu acho que essa sua experiência na clínica, a escuta que você tem durante todos esses anos, vai fazendo com que você tenha essa perspectiva do que está acontecendo, que é uma coisa única. Nunca ninguém passou por essa experiência antes, não é? Eu acho que ninguém aqui tem mais do que 100, 150 anos para ter passado por essas outras pandemias. Olha só, esse ano eu sou uma grande festeira, você sabe disso, né? Sei. Esse ano eu estou fazendo 40 anos de formada e 20 anos de PUC. Eu tenho mais tempo de PUC, mas ininterruptamente 20 anos. Eu estava preparando, eu ia fazer uma grande festa, eu ia fazer um evento, uma jornada. Então, se preparem que eu vou fazer com 41, tá? Eu acho que a gente... Eu acho que a gente vai fazer a festa no ano que vem, porque as coisas estão se acumulando, né? Ano que vem vai ter que dar conta de tanta coisa, né? Uma coisa que eu não falei, que eu acho que é interessante, que eu pensei assim, às vezes é muito ruim você ficar querendo que as coisas não mudem, ou que sejam como era. A minha grande implicância para o novo normal é essa tentativa, muitas vezes, de fazer com que as coisas sejam de um jeito que eram, né? Bom, talvez não seja tão normal mesmo. Bom, obrigado pelo convite. A verdade é que vem uma grande dúvida, a gente não sabe o que vai acontecer quando tudo isso acabar, não é? Certamente, a gente está aprendendo muito durante essa pandemia, esse isolamento social,
dando grande valor, como as pessoas estão falando aí, né, dos abraços, do contato social, mas do contato corporal mesmo, né? Eu escutei uma reportagem outro dia na rádio e a grande maioria das crianças estavam sentindo falta da escola. E é exatamente isso, o contato com os amigos, né? Eu acho que elas estão sofrendo muito pelo fato de deixarem de interagir socialmente. Eu acho que isso talvez seja um dos grandes problemas que essas crianças, principalmente as crianças que estão em fase de desenvolvimento, né? 5, 7, 8, 10 anos, né? A falta que a escola faz é extremamente importante. Então, Sandra, mais uma vez, obrigado. Isso já está se tornando uma rotina. Obrigada pelo convite, pela confiança. Isso. Sempre, tá bem? Obrigada e pela passar presença. a palavra agora para a Luciana. Um beijo. Então, Sandra, beijo, Bandeira. Mesmo, isso que a Andrea estava falando, né, que você terminou, na verdade, o assunto que veio no final, que foi em relação às crianças, né, como é que as crianças estão se sentindo, e essa questão da escola, ela é muito presente, assim, ela é muito evidente, né, eu tenho 3 crianças em casa, e hoje está acontecendo, eu e uma outra mãe, como elas são amiguinhas desde muito pequenininhas, desde a época de maternal, né, a creche. Então, a minha filha mais velha, hoje ela tem 10 anos, e a gente abriu mão, saímos um pouco, nós estávamos direto confinados, né? E elas hoje estão se encontrando. São 3 amiguinhas na casa dessa amiguinha mais próxima, então elas estão lá. Então, eu venho recebendo vários vídeos que a mãe faz vídeos, né? Olha, estão comendo, estão fazendo isso. Parece que o dia não acaba, elas não querem que o dia acabe. Inclusive, ligaram agora, eu recebi uma ligação, tem mais ou menos meia hora, delas, da filha, da menina, da criança. Ô tia, olha só, é só para dizer que você não vem buscar às 8 horas, não, você vem buscar às 10h30, porque a gente quer ficar um pouquinho mais, sem a mãe saber. A mãe enlouqueceu, gente, como assim 10h30? Não é possível. Mas elas estão tão ansiosas, né? A minha filha acordou hoje às 5h30 da manhã. Ela acordou 5h30 já pensando no encontro que ia ser às 10 horas na casa dessa amiguinha. Então, realmente... Nós somos seres relacionais, a conexão Exatamente. Exatamente, né? E o quanto que a gente consegue ver isso assim nas crianças e a necessidade que elas têm dessa socialização, de estar com o outro, enfim. Era só esse relato que eu gostaria de fazer nesse final. Luciana, você poderia fazer, então, uma live sobre as crianças, né? Olha, que falta de não é, hein? Olha, o que tem aqui é experiência de criança, e aqui são 3, e a situação ficou bem tensa nesse período de pandemia, todos em casa, todos estudando em casa, todos trancados em casa, então foi uma barra, mas que passou, está passando pelo menos, né? A gente, eu acho que passou pelo pior momento, né? Que foi aquele ápice, aquela coisa, nada não sai. Mas ainda está muito presente, muito presente. Exato. Mas, assim, então, em relação a crianças e experiências com criança, a gente tem aqui uma experiência viva, literalmente. Mas é isso, Sandra, eu queria só, porque agora eu olhei, eu estava conversando, aí eu olhei aqui para a hora, eu queria, assim como o Orlando já fez, né, eu também gostaria de agradecer mais uma vez você aqui com a gente, disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente, para trazer todo esse seu conhecimento, né, toda essa sua vivência, essa sua experiência, e o quanto que isso é extremamente importante, né, nesse momento difícil. Né? A gente já... não é um costume, mas assim, é difícil, né? Continua difícil. Talvez não esteja tão difícil quanto foi no início, né? Mas a gente ainda está numa situação bem delicada. Então, eu gostaria muito de agradecer. Passou outra coisa, outra live. É porque são fases da crise. A gente está em outra fase. E continua. É apenas uma outra fase. Isso, a questão da resiliência é o quanto que as pessoas conseguem nessa coisa de assumir responsabilidades domésticas, escolares, que um monte de gente viveu, e ter filho em casa, ter que trabalhar para quem não tem com quem deixar, essas coisas todas, né? Então é isso, gente. Obrigada, Tereza aí, todo mundo, meus amigos, 2 amigas vieram, Elciane e Tereza. Tchau, gente.